Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kaique, juntamente com o Leonardo e com a Carol Cioli, nós vamos apresentar a parte 2 do caderno 7 da disciplina de ética, responsabilidade na construção civil. Então vamos. Bom, como já foi falado, vamos apresentar caderno 7, parte 2, responsabilidade na construção civil. Vou começar falando para vocês sobre o capítulo 4, a isenção de responsabilidade na construção. Existem causas na construção que retiram a ilicitude. O que é essa ilicitude? A culpabilidade da conduta e isentam o autor de qualquer responsabilidade. Então, em quais causas que esse autor ele vai estar isento da responsabilidade? Em legítima defesa, em estado de necessidade, em exercício regular de um direito reconhecido, em ocorrência de caso fortuito. O que é esse caso fortuito? Ocorrências hídricas ou geológicas, que são os intempéries, de força maior. O que seria de força maior? Ah, está acontecendo uma greve no transporte ou algum ato governamental. Então não pode ter transporte, vai impedir de chegar uma obra ou um material de suma importância na nossa obra. É alguma matéria-prima que a gente necessita. Do fato necessário é a isenção de responsabilidade. Do fato necessário é a isenção de responsabilidade. O que acontece? Primeiro, a gente não pode confundir esse isenção de responsabilidade com imprevisibilidade, certo? Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem uma fabricante de um produto, e esse produto é um automóvel. E aí ela deu a garantia, né? Só que não garantiu devido à segurança ao consumidor. O que aconteceu? Esse consumidor que comprou o automóvel, ele estava dirigindo e o carro pegou fogo. E isso com 2 anos de uso. E esse consumidor, ele tinha feito a manutenção, todas as revisões periódicas que eram exigidas pelo fabricante. Só que mesmo assim, sem a má utilização, pegou fogo. Então o que acontece? Não se espera que isso aconteça. Então nesse caso, essa fabricante desse automóvel, ela vai responder, né? Lhe é imposto e ela vai responder o artigo 8 do Código do Consumidor e vai responder ao artigo 12 do mesmo Código de Segurança do Consumidor. Falando mais um pouquinho desse último tópico, a gente entra nessa parte do desgaste natural ou falta de manutenção. A gente sabe que o prazo de garantia de uma obra não é mais 5 anos, como era antigamente. Agora são 50 anos, que é considerado o período de durabilidade razoável da construção, né? Então, nesse período, se acontecer algum acidente, o incorporador ou o construtor, ele só afastará o dever de indenizar se provar que a obra não tinha defeito. Ou seja, que o acidente ou ele decorreu de desgaste natural do tempo ou por falta de conservação do prédio. Essa conservação, ela vem aqui, ó, do desgaste natural ou falta de manutenção. O que é a manutenção? Manutenção são cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular. Exemplos: troca de lâmpadas, vedação de torneiras, relocação de algumas peças cerâmicas, a repintura, que é pintar novamente o prédio, limpeza, inclusive a limpeza de calhas. Conservação. Nossa conservação, ela também é tratada por recuperação, e elas se subdividem nesses termos que vão ser citados abaixo. Conservação e preservação são cuidados técnicos para resguardar de dano, decadência, deterioração, prejuízo. Exemplos: troca de esquadrias, torneiras, calhas, condutores, toda a fiação elétrica, disjuntores e a repintura total. Entrando nesse tópico de conservação e recuperação, a gente tem a preservação. O que é a preservação? Manter a estrutura nas suas condições atuais e evitar o progresso na sua deterioração. Reabilitação. Reabilitação é reparar ou modificar uma estrutura para um fim específico de utilização. Reparo, substituir ou corrigir materiais, componentes ou elementos deteriorados, danificados ou falhos. Restauração, reestabelecer os materiais de forma e aparência de uma estrutura
que existam na estrutura em uma determinada época. Reforço, aumentar a capacidade de carga de uma estrutura ou parte dela quando necessário. Aqui agora eu vou apresentar um gráfico para vocês que vem nessa parte de manutenção e conservação ou recuperação, que a gente associou os termos. Então a gente tem aqui um gráfico de desempenho por tempo. Desempenho no eixo Y e tempo no eixo X. Então a gente pode ver que ao passar do tempo, o nosso desempenho da obra ele vai decaindo, ele vai caindo. E quando a gente faz uma manutenção, esse desempenho ele retorna ao seu estado original ou próximo dele. Com o passar do tempo, esse desempenho ele vai decair até passar do desempenho mínimo aceitável. Aí é onde a gente tem que fazer a recuperação da nossa estrutura. Provocados por terceiro. Quando que eu vou conseguir a isenção de responsabilidade que foi provocada por terceiros? Quando eu conseguir provar que esse problema ele foi provocado por terceiros. Exemplo, eu tive um pavimento que desabou. Se eu conseguir provar que a obra do lado estava fazendo um rebaixamento de lençol freático ou que um caminhão derrubou um pilar de sustentação do prédio, eu consigo provar que essa responsabilidade... Vou falar um pouquinho a respeito das patologias da edificação e as falhas técnicas. Primeiramente, a gente vai definir o que é essa patologia. Patologia é uma ciência que estuda os defeitos materiais e uma composição de uma obra, com o intuito de diagnosticar esse problema e propor uma solução. Para Grandinsky, que é o autor que estava citado no nosso caderno, ele refere-se à patologia em 4 fases, que é a fase de projeto, a fase de construção, manutenção e degradação. A fase de projeto é a fase de concepção da ideia inicial, construção é a parte de execução, a manutenção seria o pós-obra, que toda obra deve ter esse acompanhamento, e degradação, que é a parte que, infelizmente, ninguém tem o controle. Outra responsabilidade seria a parte da regra 70% e 30%. O que seria essa regra? Segundo esse autor, cerca de 70% dos problemas que acontecem numa obra, os engenheiros e os arquitetos vão ter a capacidade de resolver, que são falhas rotineiras, são pequenos problemas. Já 30% desses problemas, os arquitetos e engenheiros não conseguem resolver. Então, isso já acaba para especialistas. No caso, vão ser os pós-graduandos, que fazem ensaio em laboratórios, e toda essa parte. Pode passar, Kaique, por favor. Bom, agora vamos falar sobre as origens das patologias. Elas são de 3 tipos: exógena, endógena e pela natureza. Bom, a primeira delas, que é exógena, são aqueles problemas ocasionados na vizinhança, vamos falar assim, vamos supor. Eu estou começando a minha obra, eu estou perfurando minhas estacas. Aquilo ali vai gerar uma vibração no meu solo e pode ocasionar problema na minha obra, na minha casa vizinha. Isso seria uma origem exógena. Já uma origem endógena é quando acontece problema na própria obra. Então, vamos supor, eu estou fazendo alguma fase dentro da minha obra, alguma etapa, e essa etapa vai dar uma patologia. Então, isso seria dentro da minha obra mesmo. E tem a parte da natureza, que seria o setor que não tem como você controlar. Que poderia ser uma chuva forte, que pode causar inundação, que pode causar desabamento, dependendo do local da construção. E também ventos fortes, que podem ocasionar em destruição. Além disso, também tem lugares que tem muita diferença de temperatura. Então, isso às vezes pode prejudicar a estrutura daquele local por conta dessa grande diferença de temperatura que eles são expostos. Pode passar, por favor. Bom, aqui agora nós vamos debater a respeito da incidência das patologias. É uma estatística que está exposto no caderno, onde comprova que o lugar que tem maior número de casos de incidência de patologias é na França. E aí ele até mostra a respeito de qual ponto que tem mais patologia. Ele divide em 5 tipos, que P é o projeto, M é o material, E é execução, U é questão de... não lembro certinho o nome, que eu não estou conseguindo ver aqui agora. Mas o que importa mais para a gente é a questão de quais pontos são os maiores. Nesse caso aqui, seria a respeito da execução. Então, a gente pode observar que na França a mão de obra provavelmente não é muito especializada e, por isso, a maior incidência de patologia é na parte de execução de obra. Pode passar, Caio. Bom, agora vamos falar um pouquinho de alguns estudos de caso no Brasil. Nesse primeiro gráfico aí, a gente pode ver a questão dos 3 tipos de casos de patologia, os mais significantes no Brasil. Que seria a umidade, a questão do... Deixa eu só abrir que eu não consigo ver.
fissuração e deslocamento de revestimento. Bom, o principal caso é a umidade. Só que se a gente for pensar, a questão de umidade, por mais que seja mais incidente, ele não é um caso tão difícil de ser resolvido. Se uma construção que for feita desde o começo, ela tiver a impermeabilização correta das vigas baldrames, forem utilizados aditivos no reboco, em toda a estrutura da casa, se todo ter essa preocupação logo desde o início, é bem provável que a questão da umidade não vai acontecer, e com isso não vai ter infiltração. Só que o que acontece? Muitas empresas não se preocupam com isso, porque isso não vai ser uma coisa que vai aparecer logo de cara no móvel, vai ser uma coisa que vai aparecer com o decorrer do tempo. Então, muitas empresas deixam isso de lado porque é um custo a mais que eles vão ter. Aí a gente tem uma foto de tem duas imagens de um pilar tá, com infiltração, que provavelmente tem o vazamento de cano aí perto, e com isso vai estar afetando a estrutura, e também a questão de uma infiltração numa laje. E tudo isso são casos que provavelmente vai gerar um grande problema para o morador. Estou te passando. Bom, vamos falar um pouquinho agora de falhas técnicas. Primeiramente, o que é uma falha técnica? É quando o profissional ele não dispõe de uma forma correta das normativas técnicas. Ou ele não aplica, ou se ele aplica de forma incorreta. Isso é bem prejudicial para uma obra, e se isso for controlado e não acontecer, vai diminuir muito o gasto do orçamento, porque não vai ter aquele retrabalho, a obra vai ficar mais enxuta, vai melhorar a produtividade e a eficiência da equipe, porque nesse caso, a equipe vai ter as normativas para poder seguir. Então, com isso, a produtividade provavelmente vai aumentar. A qualidade do serviço, porque eles vão seguir toda a normativa, todas as NBRs de forma correta, e vai reduzir o prazo, porque como não vai ter retrabalho, vai ser executado corretamente desde a primeira forma, o prazo vai ser reduzido. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de falhas técnicas. O que acontece? São 3 tipos. Desde a parte de concepção, de projeto, tem a incompatibilização do projeto. No caso, obviamente, profissionais, vamos supor que cada um execute um projeto, elétrico, hidráulico e arquitetônico. Geralmente as pessoas não fazem, não sentam todo mundo poder ver se realmente ele tá ok. E o que acontece? Quando esse estudo não é feito, durante a execução da obra, é, o responsável pela execução, ele que vai lidar com esse problema. Então, muitas vezes, ele já realizou tal etapa, e com essa etapa pronta, ele partiria para outra etapa. Mas o que acontece? Aquela outra etapa está com problema. Então, ele vai ter que parar o tempo dele, gastar dinheiro, perder o tempo, para poder propor uma nova solução. Além disso, ocorrem os erros de detalhamento de projeto, não, às vezes tem erros e muitas vezes são insuficientes. Vamos supor, o projetista ele quer pôr uma ideia lá, mas ele não descreve essa ideia em projeto. Então, quem for executar não está a par disso aí. Se tiver realmente detalhado, ele vai conseguir executar de acordo com o detalhamento. Mas se não tiver detalhado, ele não vai conseguir fazer isso, e é onde vai gerar o problema. Além de erros de dimensionamento, que acontece o tempo todo em projeto elétrico, hidráulico e estrutural, por exemplo. Pode passar. Outro problema é na fase de execução de construção, que acontece nas faltas desde a condição de trabalho, onde o empregado ele não tem, por exemplo, um refeitório de qualidade, ele não tem um banheiro para ele poder usar, ele não é fornecido de EPIs bons. Então, a parte de execução tem essas falhas desde esse início, até mesmo de mão de obra mais especializada, porque às vezes eles querem executar algum serviço, mas não tem a mão de obra adequada para poder fazer aquilo ali. Falta de controle de qualidade, que acontece muito com engenheiros que não prezam pelo seu serviço, vamos falar assim. Às vezes eles têm muitos RTs para poder controlar, e para eles então, tá bom assim, dessa forma, vai seguindo. Materiais de uma qualidade, que acontece muito. Vamos supor, a empresa ela quer visar um lucro maior, então ela vai lá e coloca um material de qualidade muito inferior. E até então, no início da obra não vai ter problema, mas posteriormente, no futuro, vai ter. A parte de irresponsabilidade técnica também acontece muito, onde os profissionais ele não seguem as normativas, ocasionando em problemas no futuro. Pode passar. E por último, a fase de utilização, que seria a manutenção, que é o que eu falei no início, que é o pós-obra. O que acontece? Toda obra, por mais que ela seja perfeitamente executada, quando o cliente ele entra na obra, aquilo ali provavelmente vai gerar algum problema. Porque até então, por mais que tenha testado todos os itens, algum item com utilização pode dar algum problema. Então, é de suma importância que o profissional ele esteja disponível nesse pós-aula para o cliente,
para poder conseguir estacionar todas as dúvidas. Além disso, fornecer os projetos com todas as informações. Então, muitas vezes, profissionais, quando entregam a obra, ele só entrega a obra, ele não entrega os projetos que foram usados para executar essa obra. E qual que é o problema disso? Vamos supor que no futuro o cliente queira fazer uma reforma na casa dele. Ele, eu quero quebrar essa parede aqui. Só que ele não sabe que tem um pilar no meio dessa parede. Ele só vai descobrir isso quando ele quebrar a parede, quando ele tiver iniciado a reforma. Então aí já vai ser mais complicado. Ele vai ter quebrado a parede e ter um pilar lá. E como ele não, provavelmente ele não vai poder tirar o pilar de lá, ele vai ter perdido o serviço que ele executou. Pode passar. Então, pessoal, dando continuidade, o nosso caderno ele traz exemplos de falhas técnicas que acontecem durante as mais variadas etapas da obra. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês os exemplos, alguns desses exemplos que eles dão, e começando agora pelas falhas técnicas que acontecem na concepção. O primeiro exemplo que ele dá seria a troca de fundação que foi prevista ainda no escopo da obra. Geralmente isso acontece porque não realiza-se uma sondagem de reconhecimento do terreno, e para evitar isso, realizar essa sondagem e definir então o tipo de fundação adequada a se usar, para então evitar problemas futuros quanto a essa problemática. Além disso, um outro tipo de problema que ele nos mostra é uma não previsão da urbanização e arruamento, que seria o quê? O acesso a máquinas, caminhões e outros equipamentos que são necessários para dar continuidade na obra. Geralmente, isso acontece pela uma falta de levantamento das necessidades dos usuários, e para evitar isso é necessário um estudo prévio, né, de todas as necessidades e aspectos que serão necessários para a realização dessa obra, todos os equipamentos e maquinários que serão necessários. Além disso, também temos a não identificação das redes de ligação de água e esgoto, né, e isso acontece muitas vezes por uma falta de levantamento preliminar das redes existentes já no lugar, no ambiente, e para evitar isso é necessário, então, definir esses pontos nos projetos antes de dar continuidade na obra. Pode passar. Seguindo adiante, a gente tem também as falhas técnicas que acontecem durante a fase do projeto. A primeira que ele nos mostra são pilares que podem ser projetados com a altura errada. Muitas vezes isso acontece por causa do desconhecimento da altura do terreno. E para evitar isso é necessário uma sondagem do terreno, reconhecimento dele, né, definindo então uma forma construtiva adequada para evitar então essa altura errada dos pilares. Além disso, a gente pode ter também um dimensionamento insuficiente das colunas do barrilete. E isso vai acarretar, então, no não atendimento dos pontos de utilização, né? A gente sabe que tem elementos, por exemplo, máquina de lavar, pontos de descarga, que precisam de uma certa pressão. E se acontece um dimensionamento insuficiente, esses elementos não vão ter essa pressão adequada. E para evitar isso, a gente precisa que o projeto seja sempre revisado, às vezes até por um outro profissional, para poder evitar problemas que o projetista teve durante essa fase de projeto. Além disso, a gente pode ter também uma instalação numa altura errada das tomadas e uma bitola insuficiente dos eletrodutos. Muitas vezes isso acontece justamente pela não revisão de projeto também, e para evitar isso a gente precisa que esses projetos sejam revisados e, além disso, que eles sejam compatibilizados, o projeto elétrico, o projeto sanitário, o hidráulico, para não ter nenhum encontro entre eles e evitar esses tipos de problemas. Pode passar. Seguindo adiante, a gente tem também as falhas técnicas que acontecem durante a execução. Muitas vezes, o primeiro problema aí que ele nos mostra seria uma cravação de estaca que não estava prevista no projeto. Isso acontece muitas vezes porque, na hora da execução, não há inspeção e o segmento fiel ao projeto. E para evitar isso, a gente precisa que tenha um técnico na obra que esteja sempre inspecionando passo a passo a execução da obra, né, e seguir fielmente o projeto para evitar esse tipo de coisa. Além disso, a gente pode ter também um controle inadequado, um controle tecnológico inadequado no início da concretagem. Isso pode acarretar, então, que o concreto usado na obra seja um concreto de menos resistência, que pode causar problemas futuros aí, danos estruturais e outros tipos de problemas. Além disso, a gente pode ter também uma execução de contrapiso com um nível incorreto. Isso pode acontecer muitas vezes e pode acabar até causando um desconforto quanto à permeabilidade do ambiente e outros tipos de problema. Um outro problema que ele nos dá de exemplo seria uma instalação de portas de alumínio executado com uma altura menor do que a altura do vão.
E isso vai causar um desconforto, porque você vai ter que trocar essa porta, comprar outro tipo de porta com altura adequada e então tem instalação de novo. Então é por isso que é sempre necessário a gente estar se atentando às medidas que são feitas ali na hora para não ocorrer esse tipo de erro. Pode passar. Além disso, a gente também tem as falhas processuais. O primeiro exemplo que ele nos dá lá no caderno é um atraso na assinatura do contrato por parte de uma empresa que ganhou uma licitação, por exemplo. A gente sabe que essa empresa tem que assinar o contrato e quando essa assinatura demora, pode acarretar no atraso do início da obra. E para a gente evitar isso, a gente precisa que a administração tenha uma certa agilidade, cumprindo os prazos estipulados ainda no edital que foi feito. Além disso, a gente pode ter também um acréscimo do prazo contratual. Muitas vezes isso acontece porque a consultora ou a empreiteira não segue fielmente o planejamento e acaba por ir atrasando o serviço e quando a obra está na sua etapa de finalização, muito tempo já se passou e acaba que tem um acréscimo no prazo. Para evitar isso, a gente precisa que a administração tenha um controle mais eficaz das etapas e dos serviços que estão sendo realizados. O último problema nessa questão é uma descontinuidade de execução do serviço, que é quando um serviço não pode ser executado porque um outro ainda não foi finalizado, ou então por falta de elementos, insumos, materiais. Muitas vezes, há um atraso no pagamento de faturas, tanto de materiais quanto de serviços, que acabam por impossibilitar que um próximo serviço seja executado. E para evitar isso, a gente precisa ter uma maior agilidade por parte da administração para fazer o pagamento das faturas. Pode passar. Seguindo adiante, então, a gente tem também um desabamento, né, o desabamento é tratado no nosso caderno como um acidente estrutural. E tipo assim, para a gente poder analisar se vai acontecer um desabamento ou não, geralmente é analisado através de rachaduras, e muitas vezes, nos casos mais graves, as rachaduras nos pilares. A gente sabe que os pilares são os elementos que são responsáveis por transmitir as cargas das vigas e das lajes para a fundação. E quando a gente tem, então, rachaduras nesses pilares, a gente precisa tomar um cuidado maior. Os desabamentos são ocasionados muitas vezes pela combinação dessas falhas que estão no slide, tração adequada de concreto, materiais de baixa qualidade, construção de outros pavimentos, aumentando a carga, e falta de orientação e acompanhamento. Pode passar. Aí a gente também tem a inspeção predial obrigatória, no caderno ele fala que é muito importante que essa inspeção seja feita periodicamente, para que possa analisar se é necessário ou não ter reparos e intervenções corretivas para evitar danos estruturais e até um possível desabamento. As dificuldades que a gente encontra, então, são profissionais que são qualificados o suficiente para estar fazendo essa inspeção. E, muitas vezes, os empresários e os donos das estruturas não querem fazer um controle que pode fazer com que essa estrutura seja mais confiável e duradoura. E é isso. Muito obrigado, pessoal.